Olá, como vocês estão? Espero que bem. Pra quem não sabe, o meu canal é sobre viagens em geral e também trago alguns casos de pessoas que estavam viajando, ou estavam de intercâmbio, alguma coisa desse tipo. E hoje eu vim fazer uma atualização do meu último vídeo, pra quem não assistiu tá aí o link no card. Isso porque um português comentou nesse vídeo falando assim que eu tava falando mentiras, né, que eu não sabia da verdade e que a verdade estava com o Gonçalo Amaral. Então eu fui atrás pra saber quem que era essa pessoa. E ele é um ex-inspetor da Polícia Judiciária Portuguesa. Aparentemente ele estava envolvido no caso na época, e ele lançou um livro chamado A Verdade da Mentira. Esse livro é sobre o caso da Madeleine e ele tá em processo judicial com os pais da Madeleine, porque nesse livro ele acusa os pais. E assim como a resposta que eu dei pra esse português nos comentários, eu vou falar aqui agora, é que nada foi tirado da minha cabeça, tudo que eu falei são, né, da imprensa, coisas que estão na imprensa, coisas que foram divulgadas, e eu deixei muito claro que muitas das coisas a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, porque a imprensa, tanto portuguesa quanto britânica, já foi processada por conta de, né, fazer acusações falsas contra outras pessoas que estavam envolvidas no caso. Então, assim, eu deixei isso muito claro de que não tinha nada muito comprovado, as provas também estavam muito superficiais. Eu também falei que mesmo que o alemão pareça culpado, né, o Christian B, que é o acusado atualmente, mesmo que muitas provas apontem pra ele, ainda tá tudo muito vago e que eu tenho as minhas dúvidas de que ele trabalhou sozinho nesse caso, por exemplo, e tudo isso. Então, assim, eu quero deixar muito claro que tanto esse vídeo, quanto o vídeo anterior, quanto todos os meus futuros vídeos e outros vídeos passados sobre casos, nada foi tirado da minha cabeça, gente. Eu não imagino as coisas. Eu pego informações da imprensa, informações da polícia e venho aqui fazer um resumão de tudo o que aconteceu. Mas mesmo assim, eu achei essa parte do Gonçalo de Amaral muito interessante, mesmo que ele também não tenha tantas provas assim sobre o caso. O outro vídeo que eu fiz da polícia também não tinha tantas provas assim, e mesmo assim eu fiz o vídeo. Então eu decidi fazer esse vídeo de atualização. Pra quem não conhece o caso, eu vou deixar o vídeo onde eu resumo tudo aí na descrição, mas fazendo um compilado assim, o caso Madeleine McCann é de uma criança britânica que desapareceu durante uma viagem com seus pais a Portugal. Ela desapareceu no quarto quando ela estava dormindo junto com seus outros dois irmãos gêmeos mais novos, e os pais estavam jantando a 100 metros de distância dali. Isso aconteceu em 2007 e até hoje não se tem dados de o que aconteceu com a menina, né, se ela tá viva, se ela tá morta, tanto que tem algumas fotos que os pais divulgam mostrando ela um pouco mais velha, né, como que ela estaria agora em 2020. Então, assim, até hoje não se sabe o que aconteceu e tem muitos questionamentos com a polícia portuguesa, né, que foi onde ela desapareceu. Também tem alguns questionamentos da polícia britânica e agora também da polícia alemã, porque uma das pessoas que estão sendo acusadas, né, de terem sequestrado a Madeleine é um alemão, ele se chama Christian B. Eu chamo ele de Christian B porque inicialmente foi assim que o nome dele foi divulgado e eu não sei pronunciar o sobrenome dele, então desculpa. E agora eu vou explicar o que o Gonçalo Amaral, o ex-inspetor da Polícia Judiciária Portuguesa que estava envolvido no caso, o que ele falou nesse livro e o que ele falou em entrevistas depois. Ele acusa a polícia alemã de terem colocado o Christian B como acusado, colocando ele como um bode expiatório. Eu não entendi muito bem o porquê da polícia alemã, né, tá envolvida num caso da polícia portuguesa e britânica. É porque eu sei que eles estão envolvidos porque o acusado é alemão, mas já que é falso essa acusação, né, já que ele é apenas um bode expiatório, por que a polícia alemã ia colocar uma pessoa, né, deles lá envolvidos nisso? Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. Eu não sei se há uma certa influência, né, já que o caso tomou uma repercussão muito grande, se a polícia alemã vai ganhar uma certa influência se solucionar o caso, se era isso que ele estava acusando. Eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Mas as palavras do ex-inspetor foram: pouco importa quem é o pedófilo. Nos últimos anos tem aparecido um suspeito, um pedófilo, uma figura que se encaixe no perfil. É um suspeito quase perfeito. Só falta uma coisa para ser perfeito, que ele está morto. Isso ele falou durante uma entrevista à televisão. Ele acusou, né, a polícia alemã, ela junto com a britânica, falando sobre isso e acusando o Christian B. Então ele fala que essa acusação é completamente infundada, de que não tem provas sobre isso e que ele está sendo acusado apenas para encerrar o caso. Lembrando, para quem não viu meu último vídeo, o Christian B, uma das principais provas que se tem contra ele é que ele morava perto do local do crime, né, na época dos fatos, em 2007, e ele também já tem um histórico de pedofilia. Além da prova do carro que ele usava também, que estava ali circulando na área, mas isso vou falar mais à frente. O ex-inspetor também falou que para se provar que o Christian é realmente o culpado, tem que provar que houve um rapto da Madeleine, e até agora não se sabe exatamente o que aconteceu com ela. Se ela tá viva, se ela tá morta, o que realmente aconteceu. Então não tem como acusar ele sem saber o que aconteceu com a menina. E que até agora a única coisa que a polícia alemã e britânica sabem é que ele era um pedófilo, e além disso eles não sabem mais de nada. Mas como eu falei, além de saber que ele é um pedófilo, também tem as acusações sobre o carro e a acusação de que ele morava perto
perto do local do crime, né, na época dos fatos. Então, Gonçalo Amaral fala sobre o carro que o Christian usava, né, na época, e que esse carro tinha uma pintura personalizada e que é completamente diferente da que a polícia alemã estava divulgando. Nas palavras do ex-inspetor, o que se pergunta ainda é: será que as autoridades alemãs chegaram à conclusão que na altura de 2007 a viatura não estava assim, mas estava ainda pintada de branco? Quem lhes disse isso? Será que as autoridades inglesas? Eu não sei quem fez isso, pois seguramente não foi em Portugal que divulgaram isto. Quem divulgou isso está a checar a informação para receber um telefonema e dizer: ah, eu vi a viatura no sítio tal. Esqueçam, ninguém viu nada, porque a viatura era de outra forma. Lembrando que viatura em Portugal seria um carro normal, diferente do que a gente tem aqui no Brasil, que viatura pra gente é carro de polícia. O Gonçalo Amaral também criticou duramente a polícia alemã, falando que até agora, de todas as acusações que já tiveram, né, essa é a mais infundada e sem provas. Ele afirmou que a teoria do rapto é aquela que menos indícios existem. Existe um indício de que alguém viu a criança no colo de um homem, uma família irlandesa que é o testemunho mais credível de que a menina foi transportada. E o que as pessoas dizem é que o mundo sabe. Quem transportava aquela criança era a pessoa que estava a descer de um determinado avião, numa determinada data, com o filho ao colo em Inglaterra, que era o pai da Madeleine. Não disseram que era parecido, disseram que em quase 90% era o pai. Ele questiona também outra prova da polícia alemã, falando sobre o celular do Christian, se aquele celular que falaram que, né, teve uma ligação durante ali o sequestro da Madeleine, se esse celular é realmente do Christian, que prova que tem de que ele pertence ao Christian. E essa acusação ao pai remete também ao que eu falei no meu vídeo anterior, de que os pais viraram suspeitos a partir do momento que a polícia portuguesa descobriu de que eles contrataram investigadores para poder solucionar o caso, porque eles não estavam acreditando, né, confiando na polícia portuguesa. Ele também faz algumas críticas aos pais sobre ter deixado as 3 crianças sozinhas em casa enquanto estava, né, jantando, mesmo que eles tenham ido verificar as crianças. Ele até fala sobre isso, ele fala que não acreditou muito nesse vai e vem dos pais olhando as crianças durante o jantar. Ele também criticou a imprensa britânica, falando que buscava informações apenas com os pais e nunca questionava a polícia portuguesa sobre nada. E ele disse também que agora, né, atualmente, há novas técnicas para investigar dados biológicos. Lembrando também no vídeo anterior que eu falei que alguns vestígios biológicos da Madeleine foi encontrado no carro dos pais, só que esse carro tinha sido alugado 20 dias após ela ter sido sequestrada. Então eles não estavam mais com ela. Então como que tinha vestígios biológicos no carro, já que ela já, né, tinha desaparecido? Outra informação nova que o Gonçalo traz pra gente é que tinha indícios de sangue no apartamento onde os pais estavam, só que esses indícios foram coletados pela polícia britânica e eles deram cabo delas, isso de acordo com o que o Gonçalo diz. Ele também fala que as informações clínicas da Madeleine não foram disponibilizadas pelos pais, eles não sabiam se ela tinha algum problema, né, de saúde, se ela usava algum tipo de medicamento, nem nada, e também achou a atitude da mãe, Kate, muito estranha, porque ela sempre verificava se os outros dois filhos, né, o casal de gêmeos, estava respirando, e isso não parecia ser uma coisa muito normal, né, o pai ficava verificando se os filhos estão respirando a todo momento. A minha observação sobre isso é que talvez ela estava tão traumatizada, né, com o que tinha acontecido, e temia pelos outros 2 filhos e, né, talvez estava ali sempre olhando os filhos, esse tipo de coisa. Mas eu não posso afirmar nada, isso aí foi uma coisa que veio na minha cabeça quando eu li essa parte que o Gonçalo falou. Ele disse também que os cães farejadores foram a pedido dos pais e que isso atrapalhou o local do crime, né, que contaminou algumas pistas. Eu não entendi muito bem porque os pais pediram os cães e eles colocaram os cães mesmo sabendo que isso poderia atrapalhar as pistas. Então, assim, os pais que estavam comandando a investigação e não os policiais portugueses, eles que escolhiam a forma que a polícia portuguesa ia agir, eu não entendi muito bem essa parte. O Gonçalo questionou também que a polícia portuguesa não teve acesso às fotos que o casal fez durante esse jantar, que o casal não quis, aparentemente, dar essas fotos para a polícia portuguesa, nem eles e nem os amigos que estavam com eles. E por fim, o ex-inspetor também questiona o testemunho de uma das amigas do casal que estava lá no dia, a Jane Taine. Ela fala que viu um rapaz com uma menina no colo que se parecia com a Madeleine, e ele disse que essa testemunha deveria ter sido dada sob juramento, porque provavelmente ela pode ter mentido. Essa parte eu não entendi nenhum dos dois lados, eu não entendi por que então que ela não foi questionada, né, assim, sobre juramento ou qualquer coisa desse tipo, e por que ela viu isso e não falou nada com os pais, sabe? Mesmo que fosse algo assim, eu acho que mas por que ela não comentou, sabe? É uma coisa importante a se comentar, já que ela sabe que as 3 crianças estavam sozinhas e viu um cara com a menina parecida com uma das crianças no colo andando pela rua, era uma coisa a se comentar.
mim tá, pelo menos, né? Então, eu não entendi tanto a parte da polícia quanto a parte da mulher de ter dito isso e não ter feito nada sobre. A minha opinião sobre o caso com esses dados do ex-inspetor eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, porque muitas coisas ele colocou a culpa nos pais, colocou a culpa na imprensa britânica, colocou a culpa na polícia britânica, colocou a culpa agora na polícia alemã pela investigação que estão fazendo e nunca na polícia portuguesa, que era a que ele fazia parte, né? Então faz sentido ele não colocar nenhuma culpa na polícia portuguesa. Algumas coisas que ele colocou contra os pais também não faz muito sentido, porque ficou parecendo que os pais que estavam comandando ali as investigações. Tem um momento que ele fala que os pais deveriam ter sido tratados como suspeitos desde o início, então por que a polícia portuguesa não fez isso, né? Por que ele próprio não fez isso, já que ele era inspetor do caso? Então, assim, ficou muito parecendo que ele estava tentando empurrar a culpa, né, de tudo para terceiros, tanto para os pais, quanto para as outras polícias, quanto para a imprensa. Então, eu confesso que eu não dei muita credibilidade às coisas que ele falou. Tem sim uma certa relevância, alguns questionamentos sobre ele, sobre o que ele falou, como o negócio do carro, o celular também pertencer ao Christian B, já que não tem isso comprovado, então é importante sim averiguar, mas tem muita coisa também que não tem muito sentido e parece que ele tá tentando empurrar, né, a culpa para outras pessoas. Mas de modo geral eu continuo com a mesma observação de que eu não sei o que pode ter acontecido. Eu ainda acho que se foi o Christian, ele tem algum cúmplice. Eu também acho que as acusações contra a família são sim relevantes, tem dados sim para ser investigado. Não tô colocando a culpa na família, mas eu confesso que tem algumas coisas que me deixam assim, né, meio na dúvida de saber em quem eu posso acreditar, em quem, né, pode realmente ter feito isso. E mais uma vez, todas as informações que eu peguei foram da imprensa, eu não coloquei nada da minha cabeça assim, né, não imaginei nada. E por último, eu queria dizer que como o Gonçalo de Amaral tá, né, promovendo um livro, não dá pra não pensar de que ele tá fazendo isso, né, pra conseguir a promoção desse livro, conseguir mais vendas e esse tipo de coisa, não tirando a credibilidade dele, porque como eu falei, tem muitas coisas que ele fala que fazem esse sentido, mas tem muitas coisas também que não fazem. E é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não assistiu ao vídeo anterior do caso da Madeleine, tá aí o link na descrição. E é isso, obrigada por ter assistido até aqui.